por que eu escolhi essa música. Essa música, ela fala muito ao meu coração. Na verdade, ela me traduz, né? Como eu vou contar um pouquinho da minha trajetória cristã para vocês, mulheres. Então, essa foi a música escolhida, porque Jesus Cristo é o meu lugar seguro. Eu estou sempre olhando para os montes, porque eu dependo dele. Jesus é mais importante que o ar que eu respiro. E falar sobre Jesus já me deixa até emocionada, porque eu sou apaixonada por Jesus. Apaixonada. Sem ele, eu não consigo viver. Uma das coisas que eu falo com Jesus nas minhas orações é: Deus, não retire de mim a tua presença. Se for para eu viver nesse mundo sem te ter, eu prefiro que o Senhor me leve, porque eu não quero mais ficar aqui. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Primeiramente, vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Vanessa Holanda Fontes. Sou casada para sempre com Adriano Fontes. Nós já somos casados há 17 anos. Esse ano nós completamos 18 anos de casados, para a glória de Deus. Nós temos 2 filhas lindas. A minha filha mais velha é a Isadora. Ela tem 12 anos. E a minha filha mais nova é a Isabela, que tem 7 aninhos. Eu sou cristã desde o meu nascimento. Conheço Jesus desde bebezinha. Graças a Deus, né? É um privilégio muito grande poder nascer já dentro da igreja, né? Minha mãe se converteu ao cristianismo quando ainda estava grávida de mim. Portanto, eu fui criada dentro da igreja, a primeira igreja batista, onde eu ia para as escolas bíblicas dominicais todo domingo. Minha mãe era professora na escola bíblica. A minha tia era coordenadora da escola bíblica. A minha tia que foi uma das responsáveis pelo processo de conversão das mulheres da família da minha mãe. E essa minha tia, na verdade, é a cunhada da minha mãe, casada com o irmão dela. E ela, primeiramente, falou de Jesus para minha avó. A minha avó, ela não era cristã, ela se converteu e minha avó começou a orar pelas filhas, pelos filhos, né? E aí todas as filhas conheceram Jesus, a minha mãe foi a primeira delas e essa minha tia é uma bênção na minha vida. Tia Fátima, amo você, ela é uma grande inspiração para mim. E ela participou efetivamente desse processo de conversão da minha mãe. E assim eu fui crescendo durante o passar dos anos. O meu pai não era cristão, porém o meu pai nunca impediu que a minha mãe fosse para a igreja e que minha mãe criasse os filhos. Eu tenho um irmão mais velho, que é o pastor Leandro, não é isso, pastor G? É isso mesmo, viu, meu amigão? Pastor Leandro, que está aqui com vocês no momento de fé. Pastor, uma bênção na minha vida. Pastor Leandro, ele ora por mim, intercede por mim, me aconselha. Um beijo para você, meu irmão querido. Então, eu e meu irmão fomos crescendo assim, dentro da casa do Senhor, né? No ensino do Senhor, no ensino da Bíblia, conhecendo a Bíblia. E essa foi a minha infância. Meu pai não era cristão, porém, ele até gostava que minha mãe frequentasse a igreja e que minha mãe também ensinasse os filhos, né, sobre Jesus. Enfim, ele sabia da importância que Deus tem na vida das pessoas. E a minha mãe, ela é uma educadora, né? Então, não só ela educava na escola bíblica dominical aos domingos, como também esse era o ofício dela. E aí eu fui crescendo na casa de Deus, conhecendo as historinhas bíblicas. E eu quero falar para você, mamãe, o quão é importante você levar seus filhos para a igreja, para a escolinha. Não deixe de levar eles para a escolinha, porque lá eles vão conhecer as histórias da Bíblia. E tem um versículo que está lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E esse versículo, ele realmente é real, e foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. A minha mãe é uma grande mulher de Deus, uma intercessora. Minha avó participava do círculo de oração na igreja. A minha mãe, intercessora, sempre orava muito dentro de casa. Então, desde pequenininha, eu via minha mãe orar
e orações fervorosas, orações de fé, e via também Deus atender as orações dela. Então, desde pequena, eu sabia que eu podia orar, que Deus iria me escutar, né? Então, Deus, ele sempre foi o meu melhor amigo, né? Tanto nos momentos de que eu tinha dificuldade, quanto nos momentos em que eu queria coisas de criança. Por exemplo, eu queria um presente no Natal X, aí eu orava. Eu queria tirar uma nota boa na prova de matemática, aí eu orava. E Deus respondia. Quem me conhece sabe que eu costumo contar um testemunho quando eu tinha um cachorro. Pastor G, escuta essa. 12 anos de idade, eu tinha ganhado um cachorro bem pequenininho, ele tinha 3 meses. E esse cachorro pegou uma doença chamada parvovirose. E essa doença, ela é mortal, né? E eu não aceitei o diagnóstico do veterinário. 3 veterinários diferentes me falaram que não tinha mais solução para a doença da minha cachorrinha, a Julie. E eu não aceitei. Sabe o que eu fiz, pastor? Vai vendo o tamanho da minha fé desde pequenininha, tá? 12 anos de idade. Peguei as minhas amiguinhas do prédio. E na época eu lembro, era muito engraçado. Uma foi com bambolê, a outra com elástico, todo mundo com shortinho, assim. E nós fomos pra igreja, levamos o cachorro na igreja. À tarde, eu cheguei lá com o cachorrinho e o pastor olhou aquela gangue de crianças, né? Aquela reca de crianças chegando na igreja. Ele olhou assustado e eu falei, pastor, o senhor pode fazer uma oração pra minha cachorra? Porque ela está quase morrendo. E ele falou, posso sim, claro. Gente, o pastor, ele não me desdenhou. Ele não riu da minha fé. Pelo contrário, no mesmo momento, ele orou, fez uma oração pela minha cachorra. E eu fiz um voto com Deus, pastor. Eu falei com Deus assim, vai vendo a ousadia e o tamanho da fé de uma criança de 12 anos. Falei, Deus, se você curar a minha cachorra, durante 7 dias, eu vou vir todos os dias na igreja, eu faço esse voto, esse compromisso, mas a minha cachorra tem que ser curada. Eu não aceito o diagnóstico de 3 veterinários diferentes dizendo que ela ia morrer. E assim eu fiz. Durante uma semana eu levei ela para a igreja pro pastor orar, e a minha cachorrinha morreu depois de 16 anos de velhice. Olha que história linda. A minha avó também, a minha avó que não era cristã, de parte de pai, todas as vezes que eu ia na casa dela, ela falava assim pra mim, Vanessa, vem cá, minha filha. Ela me chamava de Vanesca, na época. Vanesca, vem cá, minha filha. Faz uma oração aqui nas pernas da vovó, que a vovó tá com dor nas pernas. E eu fazia oração. Eu sempre fiz oração acreditando que Deus ia responder as orações que eu fazia. Eu tinha certeza que Deus me escutava. E eu fazia aquela oração ali, sabendo que Deus ia me escutar e que ele ia resolver, cheia de fé. E minha avó era curada. Então, todas as vezes que eu ia na casa dela, era dor na perna, era dor no braço, era dor nas costas, dor na coluna, ela me chamava para fazer oração e eu orava e Deus, então, a curava. E assim foram se passando os anos, Deus foi, então, me abençoando, Deus foi respondendo às minhas orações. Então, eu costumo falar para as minhas amigas que, de fato, eu tenho um DNA espiritual muito diferente, porque desde pequena eu fui ensinada sobre Deus, porém, mais importante de tudo, olha aí a dica, mamães. Na prática, eu via Deus. No dia a dia da minha mãe, eu via Deus. Dentro da minha casa, eu via as orações da minha mãe sendo respondidas. Então, eu não só conhecia o Deus de ouvir falar, aquele Deus da escolinha bíblica dominical, o Deus que minha mãe falava dentro de casa, não. Eu sabia que ele era real. Eu sabia que eu tinha comunicação, livre acesso a ele em todos os momentos. Então, olha só, mamãe, não adianta você só levar seu filho na igreja. Você tem que ser o exemplo dele dentro de casa. Você quer que a sua filha, seu filho seja um homem de oração, uma mulher de oração? Então você precisa orar, né, não, pastor? Precisa orar. Os seus filhos precisam ver que você, de fato, todos os dias vai lá, tem o seu momento com Deus, tem o seu particular, tem o seu secreto com Ele. Você tem que ser o maior exemplo dentro da sua casa. Então, quando eu falo que eu tenho um DNA espiritual, é porque, de fato, isso foi imbuído na minha vida. Sabe, pastor?
dentro de mim, das tábuas do meu coração, assim, concretizado desde muito pequenininha. Então, é diferente. É claro que quando chegou aquela fase de vai para a faculdade, sabe, pastor? Infelizmente, né, a maioria dos cristãos que quando entram na faculdade tem aquele momento que se desvia, né? Infelizmente, mamães. Então, a gente já tem que ficar alerta. Antes do seu filho entrar na faculdade, tem que conversar bastante, deixar a identidade dele bem firmada no Senhor, orar muito para que isso não aconteça, porque a gente recebe uma influência muito grande do meio. Eu sempre estudei em escola cristã. Quando entrei na faculdade, né, as minhas amigas eram cristãs, entrei na faculdade, tive acesso a outras pessoas e tive também o desejo a curiosidade, né, de conhecer como é que era a vida no mundo. Então eu tive esse tempo aí, esse momento que eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor. Mas só que, eu falei pra vocês que Provérbios 22:6, ele era real na minha vida, né? E diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então por um tempo eu andei desviada. Porém, gente, o mundo não era pra mim, não. Né, no começo ali foi divertido, foi gostoso, prazeroso, né? A gente tem aquelas alegrias momentâneas. Porém, sabe quando você não se encaixa? Eu não me encaixava com aquele lugar, com aquele ambiente, fazendo aquelas coisas. O pecado me incomodava. Eu sabia que eu estava fazendo coisas erradas, eu sabia que eu estava desagradando Deus. Então, eu senti necessidade de voltar para os caminhos do Senhor, né? E antes disso, nesse intervalo, minha mãe já estava orando para que eu encontrasse, então, Deus colocasse, na verdade, o homem de Deus, o prometido para a minha vida, né? Meu esposo. E minha mãe fez, então, um propósito com Deus durante 3 meses. Na época eu tinha um outro namorado e ela não gostava muito desse namoradinho que eu tinha. E durante 3 meses ela orou, fez esse voto com Deus, nas madrugadas, de joelho no chão, orando pela minha vida sentimental e pela vida sentimental do meu irmão também, pastor Leandro, que na época também tinha uma outra namoradinha que minha mãe, né? Gente, pai e mãe, eles sabem, né? Não tem, pastor G, ali tem um feeling, né? Sabe quando aquele namorado, aquela namorada não é a pessoa escolhida de Deus pro seu filho, não é assim, pastor? É verdade, Vanessa. Sempre fala que os pais, mesmo eles não sendo cristãos, ele tem a sabedoria de Deus para conduzir os filhos. Deus já deu essa sabedoria, essa autoridade a cada pai e a cada mãe. Exatamente. Então, ela fez o propósito tanto para minha vida sentimental quanto para o meu irmão. Olha só, pasmem, mulheres. Ao término do 3º mês de oração nas madrugadas, joelho no chão, cara no pó, eu terminei com esse namorado. Meu irmão foi o primeiro, terminou com a namorada, eu terminei com o namorado e nós conhecemos quase que automaticamente, porque não deu nem um prazo de 1 semana, eu conheci então meu marido, pastor G. Meu amado, precioso. Meu amor, Adriano Fontes. Olha, eu queria aproveitar e mandar um beijo pra ele. Ai, meu eterno namorado. E eu conheci o Adriano, sabe quantos anos, pastor? Que eu tinha na época? 18 anos. É mesmo, que benção. 18 aninhos. E ele já me pediu em casamento. Com 3 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Meu marido é 8 anos mais velho que eu. E então nós casamos. Né, com 1 ano e 3 meses de relacionamento, nós então casamos. Casei com 19 anos. Olha que bênção. Meu irmão conheceu quem? Quem? Pastora Fabiola! Nossa amada pastora Fabiola. Conheceu ela. Na época, a pastora Fabiola também casou com 19 anos. E pastor Leandro casou com 21 aninhos. Gente, olha que coisa linda, que história linda. Graças a Deus. A nossa diferença de casamento, pastor, é de só 6 meses. É mesmo. Leandro passou na minha frente, acredita? Casou 6 meses antes. E aí eu esperei, né? 6 meses. Casar também. Pra poder casar também. Minha mãe, né? Nós deixamos a casa dela bem novinhos ainda. E graças a Deus, 18 anos aí de casados e felizes para sempre. Né? Amém. Então, mamãe, olha eu dando exemplo na prática do poder de uma mãe que ora. Olha só,
na vida dos seus filhos. E quando eu conheci o Adriano não era cristão. E eu estava nesse processo que eu queria voltar aos caminhos do Senhor. E ele se converteu ao cristianismo. Pastor G, pergunta que não quer calar. Foi difícil? O Adriano se converter ao cristianismo? Será? Eu acho que... Você conhece Adriano? Acho que não. Olha, Adriano tinha vindo... ele vinha de uma família muito, muito, muito religiosa. Porém, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus não une pessoas, pastor. Deus une propósitos. Deus tinha um propósito também comigo naquela família. Adriano se converteu ao cristianismo muito rápido, facilmente. A primeira vez que eu levei ele na igreja, ele se converteu para a glória de Deus. Ele se converteu. E na família dele, Adriano tem mais 3 irmãos. Todos os 3 são convertidos, e minhas cunhadas, 2 cunhadas eu tenho, 1 cunhado são convertidos para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Deus tinha um propósito comigo naquela família. Pastor, não acredito que meu tempo está acabando. Acabou o tempo, Vanessa, que é bom, dura pouco.